Graça e paz, que o Senhor nos abençoe aqui mais um dia para falarmos da sua palavra. Natal, não poderíamos falar de outra coisa a não ser do nascimento de Jesus. Parabéns aos aniversariantes, no mês de dezembro. Jesus também nós comemoramos o aniversário dele esse dia. Que Deus nos abençoe, te conforte em algum problema que você está sentindo. Você que perdeu algum familiar ou está passando por algum problema, maior é Deus. Deus deu solução para os seus problemas e te dê conforto naquilo que você precisa. Vamos ler o texto de Lucas 2, de 1 a 7, por favor. Lê para nós. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenado recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. E todos iam para a sua cidade natal, a fim de alistar-se. Assim, José também foi da cidade de Nazaré da Galileia para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primogênito, envolveu-o em panos e colocou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. A gente sempre dá uma introdução com uma pergunta. A gente faz a pergunta: por que Jesus nasceu em Belém, na Judéia, tão humildezinho, tendo a promessa que seria rei? É um contraste isso aí. Então vamos ver que no Velho Testamento havia uma promessa que ele seria rei e seu reino seria eterno. Nós vamos fazer uma meditação para ver se entendemos. O tema da nossa homilia é um nascimento humilde. Vamos falar junto? Um nascimento humilde. Se nós formos entendermos bem o nascimento de Jesus, como se deu, o local que se deu, então vamos ver que no Velho Testamento tem todas as profecias que aconteceram. E vai acontecer certas coisas e a Bíblia não vai entrar em detalhes, porque o texto que fala do nascimento de Jesus é bem pequeno. Não entra em detalhes como se deu ele não achar hospedaria. E Maria era de Nazaré, da Galileia, lá em cima, como fosse no norte. E havia já a profecia que Jesus seria de Nazaré. Jesus de Nazaré. Mas que ele seria da descendência de Davi. Então, do sul, de Judá, de Belém. Porque Belém é a cidade de Davi. Davi nasceu em Belém. E chegou-se na época de ter um alistamento. César Augusto estava desgostoso com Herodes, que era subordinado a ele, e resolveu fazer um censo com a intenção de cobrar impostos, para saber quantas pessoas tinham. E a gente não entra em detalhe. Eu já procurei ler isso, até hoje eu não consegui achar uma explicação. Uma hora eu consigo, alguém manda para mim se souber. Porque a gente pergunta por que Maria tinha que ir, sendo que estava grávida. Porque quem era da Judéia era José. Jesus era da família de Davi, descendência de Davi por José, seu pai. E Maria o acompanhou. Se era cada um na sua cidade, Maria poderia muito bem se alistar-se em Nazaré.
mas ela foi. Então isso é um grande mistério. Mas era necessário que se cumprisse a profecia, e assim foi. Nazaré, ele fica distante de Belém de 145 a 135 quilômetros. As estradas eram diferentes, né, bem diferentes. Hoje tem um declínio, você, né, passa patrola. Antigamente tinha que desviar e tudo. E a Bíblia não entra em detalhes se ela foi a pé ou de que ela foi. A gente crê que foi, né, uma mulher grávida andando, vamos por baixo, 135 quilômetros. A pé não foi, né? Então, e também fala que Maria, ele não entra em detalhe, fala que ela foi para uma hospedagem, não achou, né, lugar de ficar e foi para, né, não achou na hospedaria e foi lá para estalagem, que seria um curral. É bem bom notarmos que a estalagem antigamente, seria com os animais, né, é diferente nossa aqui. A gente tem um curral dos animais que é separado da casa, não é isso? E lá geralmente animais, não tem tanto criação de gado, mais ovelhas, alguns jumentos e coisas assim. Então em alguns casos, esse local dos animais comerem ou passarem, ficava debaixo da casa, a casa era 2 andares, em alguns casos. E era um lugar fechado, não tão aberto como são os currais aqui. E essa manjedoura, e alguns estudiosos, a gente olhar na internet, a gente vai ver, eram de pedra num canto. Algumas filmagens não dá, onde fazia de pedra um buraco assim, um relevo de pedra, uma parede de pedra, onde punha a comida para os animais. Ali eles devem ter posto capinho, né? A Bíblia não entra em detalhe, mas provavelmente. E coberta, e Jesus nasceu de uma maneira tão humilde. Em Miqueias 5:2 diz o seguinte, lê para nós. Mas tu, Belém Efrata, embora sejas pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Então lá desde Miqueias já é profetizado que Jesus nasceria em Belém. Agora, para você ver como são as coisas de Deus, César Augusto, né, fica contrariado com Herodes, resolve fazer um censo para se cumprisse uma profecia que Jesus nascesse na Judéia, em Belém. Então, sempre o plano de Deus está em primeiro lugar. Se é da vontade de Deus, ele vai criar uma circunstância. Eu sempre digo isso. Que às vezes alguma coisa dá errado, alguma coisa, fala assim, Deus está sob o controle. Se é a vontade dele que se cumpra, isso mesmo que dando errado, isso é para que no futuro dê certo, né? Escreveu certo com linhas tortas, tem um ditado antigo. Porque você imaginar que uma mulher grávida, no desconforto que é da época, montada num animal, andar 145 quilômetros e chegar numa cidade e não ter lugar de ficar, você quer podia, se não fosse esse censo, ela nasceria em Belém, ele nasceria em Nazaré, com todo o conforto da época, e provavelmente Maria deve ter chegado à tarde, ou escurecer. A Bíblia não entra em detalhe, mas os estudiosos dizem, não acharam lugar. E a gente pergunta, se lá era a família de José, da descendência, ele não achou um parente? Nem nada, o que ele achou hospedagem? Muito difícil de entender. Mas a profecia de que se cumprisse assim, que Jesus nascesse em Belém de uma maneira das mais humildes que possível. A Bíblia não entra em detalhe também se o parto, como foi o parto, se teve alguém que ajudou, alguma mulher que ajudou, ou José participou, provavelmente uma mulher ajudou. Para nós hoje, no tempo de hoje, para o homem fazer isso já é complicado, imagina na época, né? Seria provavelmente alguém ajudou esse parto. Não, no estábulo, né, foi o único lugar que achou.
Provavelmente deve ter posto alguma cortina separando a hora do parto. Então tem muitos detalhes que pode ter acontecido que a Bíblia não entra em detalhes, mas a gente, pela cultura da época, a gente vai chegar à conclusão assim. Então foi um nascimento humilde. Jesus nasceu em um lugar humilde, ele teve uma vida simples. Jesus teve uma vida super simples, conviveu com todos. A vida de Jesus foi muito simples, por ser o Messias. E Jesus conviveu com todas as pessoas, se você pensar. Jesus curou leprosos, ninguém tocava em leproso, nem chegava perto. Ele curou 10 leprosos uma vez. Jesus teve contato com as crianças, sendo que criança era desprezado na época, ele deixa vir as crianças. Jesus conversou com uma mulher só beirando um poço, que é a mulher samaritana, ainda de vida irregular. A mulher samaritana foi o máximo do preconceito, porque tinha um preconceito de ser mulher, de vida conjugal não correta, e ela era samaritana, desprezada pelos judeus. Jesus sentou com ela. Jesus esteve participando de uma refeição em casas de gente que eram bem de situação, que eram cobradores de impostos, outros eram religiosos, né, fariseus. Então Jesus conviveu tanto com classes baixas como altas, ele não distinguia. Eu sou assim. É esse Jesus simples, do nascimento simples e de uma vida muito simples. Né? A gente vai ver que os religiosos da época usavam roupas muito bonitas, com franjas longas, e Jesus nada disso. Tanto é que na hora dele ser entregue, alguém teve que o beijá-lo, porque senão ele não distinguia dos discípulos pela aparência. Ele morreu numa cruz, que foi uma morte para pessoas criminosas, e foi sepultado num túmulo emprestado. Quer dizer, não tinha riqueza. Né? Até a roupa que ele usava, e eram roupas boas, mas eram ganhadas. Então é esse Jesus, que não só teve um nascimento humilde, mas que também foi humilde. Em Isaías 53:3, ele diz assim, lê para mim. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima. Então, Isaías 53:3 já diz que ele não tinha aparência e ele era um homem desprezado. Natanael disse, né? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Era uma pessoa simples. Tanto é que muitos não criam. Porque eles esperavam o quê? Que o Messias fosse um rei, um exército, alguém assim. E ele era um rei espiritual. Nós vamos ver em Filipenses 2:8 que, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então ele foi obediente a Deus e se humilhou, sendo Deus se fez homem e morreu numa cruz. Esse é o Jesus. O nascimento de Jesus vai determinar a vida que ele foi na vida, aqui na terra. Sendo Deus, se humilhou. E nós perguntamos por que Deus sofreu tanto, Jesus sofreu tanto. Jesus teve que fugir da sua própria terra para não ser o quê? Morto, desprezado pelos seus. Nós vamos ver um Jesus que se cansava, um Jesus que amava, um Jesus que às vezes se aborrecia, um Jesus que ao mesmo tempo sempre Deus, ele era muito homem, muito... a gente vai ver que ele chora na morte de Lázaro, se emociona, se irrita algumas vezes com os discípulos. Em Hebreus 4:15, uma passagem muito linda, ele diz assim, lê. Pois não temos
um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Amém. É uns textos assim em Hebreus 4,15 que simplifica o que foi Jesus. Ele se fez homem sendo Deus. Então ele passou por tudo o que nós passamos hoje, para identificar com nós que ele foi humano e o que nós sentimos, ele sente. Jesus, antes dele se encarnar como homem, ele era um espírito, ele se fez homem. E esse corpo foi glorificado. Hoje ele está com o Pai, com o corpo humano. Isso é uma prova, com a mão com o sinal dos cravos, que quando ele recebeu um novo corpo, e ele até atravessou uma parede, ele tinha isso. Então, isso é uma prova da nossa salvação. Olha, eu tenho esse corpo que eu fui na terra. Eu tenho o sinal dos cravos que ele possuiu. Esse é o Jesus, que se fez homem. Se nós estivermos passando algum problema, alguma tentação, ou uma tentativa de alguém nos agredir, mentir, caluniar, ou necessidades, ou cansaço, que Jesus sentiu cansaço, de dormir num barco ao ponto que tinha uma tempestade, tanto que ele estava cansado. Lembre-se que Jesus passou tudo que nós passamos, porque nos ama, e Ele nos compreende. Que nós vamos ver lá em Hebreus, que diz que Jesus é o nosso intercessor. Intercede por nós, Ele sabe o que nós sentimos. Qual é a sua dor? O que está te incomodando? O que está dizendo? Jesus está esperando que você peça a Ele, que você interroga a Ele, porque Ele sabe, porque Ele sentiu isso aqui. Você está triste por uma perda? Ele chorou pelo Lázaro, que era seu amigo. Ele passou aqui e viu pessoalmente uma mãe de um filho só, perdeu o filho e ele ressuscitou. Ele sabe o que é sofrimento, porque ele veio aqui, e as nossas vidas é marcada pelo sofrimento e pela dor. Por melhor que nós estejamos, sempre passaremos por dificuldades grandíssimas e de angústia, como nós estamos passando. Além dessa crise financeira, esse dólar alto, tudo difícil, ainda tem essa pandemia que chegou uma segunda onda, mais violenta, e estamos na casa de uma grande quantidade de mortos. São dores. Jesus disse que nos últimos tempos haverá fome e pestes, que haverá sofrimento. Não é fácil aqui, mas Ele sabe, porque Ele esteve aqui. Em Lucas, vai dizer de Jesus um rei eterno e espiritual. Lê Lucas para mim. 1, 32 e 33. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Amém. Nós sabemos que o reino de Davi Deus falou que em Judá o reino de Davi ia continuar, seus descendentes. Mas o reino eterno de nenhum. Porque Davi, os seus descendentes, mas Davi morreu. E aqui fala que o seu reino será sem fim. Ele está na glória de Deus, reinando sobre aqueles que creem nele. E o seu reino não terá fim. Ele será grande, chamado Filho do Altíssimo, Filho de Deus. Que ele é filho, nós nos tornaremos filhos de Deus crendo nele. E Deus dará o seu trono de Davi. É um rei e eterno. Mas é difícil, principalmente para o judeu, crer, porque esse rei que era a promessa de vir, ele não tinha trajes reais, ele não tinha súditos, ele não tinha palácio, ele não tinha um exército. Era um homem humilde, que falava de amor e que curava as pessoas e falava do reino de Deus e da esperança na vida futura. É difícil nós entendermos Jesus até hoje, porque nós estamos pensando nas coisas daqui. Se nós pensarmos
em levarmos uma vida de amor ao próximo e dedicação, e uma vida mais simples, nós entenderíamos melhor Jesus, que ele foi assim. Jesus, às vezes, ele nem descansava fazendo a vontade do Pai. Nós pensamos em descansar e nos divertir e fazer reuniões, que faz parte da vida. Mas parece que às vezes ele fazia isso, mas às vezes não. Tem uma época que ele falou assim: a minha comida é fazer a vontade de Deus. E ele estava com fome, era um período que ele estava conversando com a mulher samaritana. Por isso que ele não estava preocupado nem em se alimentar. Era um rei diferente do rei dos eternos. Nós procuramos o quê? Nós procuramos trajes reais, súdito, palácio e exército. Ele procurar fazer a vontade de Deus. Ele era o reino eterno, o rei espiritual. A igreja, ela é espiritual. A gente pensa que a igreja ela é material. Tem o templo, a quantidade de pessoas, mas não. Ela é espiritual. Difícil de entender? Mas é assim. Jesus, ao mesmo tempo sendo rei, e a parte mais bonita é essa, e que viria da descendência de Davi, e seu reino seria eterno, João Batista vai dizer realmente o que ele era. E em João 1,29, lê para nós. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é o rei prometido espiritual. É um rei que veio para tirar o pecado do mundo. É um rei que era o Cordeiro de Deus. No Velho Testamento era morto um cordeiro, que é uma ovelha nova de 1 ano, e ela era morta simbolicamente no lugar das pessoas pelo pecado. E Jesus foi esse cordeiro que morreu na cruz, sacrificou uma vez por todas. Não há mais necessidade de sacrificar animais, porque ele foi essa ovelha sacrificada, essa ovelha que se entregou a morrer no nosso lugar para que não fôssemos condenados. É esse o Jesus, o Cordeiro de Deus, ao mesmo tempo da família real de Davi, ao mesmo tempo um Jesus santo e o Cordeiro de Deus. E ele viveu como um cordeiro mesmo, foi humilde e levado para o matador, foi para a cruz, onde foi seu sacrifício, para que tivéssemos essa esperança. Quando nós deparamos a abrangência de Jesus, nós não temos uma outra conclusão a não fazer, a nos rendermos, a crermos nele. Não tem como nós não emocionarmos com a história de Jesus, se nós cremos em Jesus. Lê a conclusão para mim, está um pouco longa. Jesus, sendo Deus, se fez homem, nasceu, viveu e morreu humildemente para ser semelhante ao ser humano, salvá-lo da morte eterna e ser seu rei para sempre. Amém. Então ele levou uma vida totalmente humilde, para se assemelhar em sofrimento, para se assemelhar aos nossos sofrimentos, para que nós tivéssemos esperança para ele nos salvar e ser o nosso rei. Eu creio que Jesus, apesar de uma vida tão humilde, é meu Salvador e Rei. Muitos não creem. Estão esperando um Messias rei, militar, não o Messias sofredor. Né? Nós cristãos, nós cremos em quê? No Messias sofredor. O Messias que é o Cordeiro de Deus. Vamos fazer a oração junto? E depois a gente vai fazer uma oração. Pai de amor, em nome de Jesus, obrigado por enviar Jesus,
que se fez pobre para me salvar e ser o meu rei eternamente. Em nome de Jesus. Amém. Aceite esse Jesus, que se fez Deus, sendo rei da descendência de Davi, se humilhou, morreu, foi o Cordeiro de Deus, para que tivesse essa esperança de salvação. Aceite essa salvação. Não jogue fora. Não seja condenado. Hoje a salvação é hoje. É hoje que você tem que abraçá-la. Amém? Eu vou fazer uma oração para nós aqui, e depois vamos orar o Pai Nosso e terminar. Senhor Deus, eu quero pôr na tua presença cada pedido e agradecimento. Aqueles que estão sofrendo, Jesus, sentindo dor. Qual seja a dor, Jesus? Um problema familiar, uma doença, problema financeiro, problema de relacionamento, problemas psicológicos, seja qual for o problema, Jesus. O Senhor sente a nossa dor, porque o Senhor se fez homem, Senhor, e sofreu aqui. E o Senhor está no céu intercedendo por nós, e nós estamos te pedindo, tenha misericórdia, Senhor, dos nossos sofrimentos, de todos os sofrimentos do Senhor, que nós possamos aprender a pôr na tua presença, Senhor, com fé e esperança. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém? Vamos orar ao Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. E até a próxima, em nome de Jesus. Amém.